Olá, sou Valmir Alencar, componho e canto no Ministério Adoração e Vida. Eu sou Jaque Trevisan, cantora e compositora da música católica. Seja bem-vindo à série Música na Igreja. É uma alegria falar sobre música. O povo de Deus ama a música, e quem não ama a música? É verdade. Mas é sempre um desafio a gente falar sobre liturgia, sobre música litúrgica. Nós não viemos dar diagnósticos, soluções, mas nós buscamos estudar os documentos da igreja, e a igreja nos apresenta muitos subsídios, uma riqueza tremenda, e nós queremos aprender juntos, né, Jaque? Queremos refletir sobre tudo isso. Com certeza. Quando chegamos à comunidade, à paróquia, nós queremos encontrar com Deus, não é, Valmir? Entregar ali a nossa vida, buscar forças e bênçãos no culto divino. E é quando nos deparamos com o ministério da música litúrgica. A sonoridade, a beleza nos encanta. E logo nos aproximamos ali, quando não, queremos cantar também, queremos tocar também, de tanto que admiramos este ministério. Porém, existem alguns critérios, algumas necessidades para que você exerça o ministério da música litúrgica, não é, Valmir? Sim, será que temos chamado para isso? E muitas vezes a gente precisa aprender a se situar. Na música, muitas vezes os músicos já sabem se situar, entende disso, daquilo, se situa, mas não é só a música. Nós estamos na igreja, precisa se situar como filho de Deus, como músico, que a gente já ouviu sobre esse tema, já aprendeu também, mas e a liturgia? A gente não tem que usar a roupa adequada quando a gente vai para outros lugares? E para a missa, será que é diferente? E as músicas que a gente ouve em outros lugares, será que se encaixam ali na realidade da Santa Missa? Tudo isso a gente vai refletir junto nessa série de vídeos. Assim também como a aptidão musical, né? Tenho noções de rítmica, sou afinado, sou capaz de avaliar este talento próprio. Então, é a gente avaliando isso e tendo a noção da amplitude deste ministério que estaremos mergulhando aqui nesta série, a série Música na Igreja. A partir do seu sim consciente, dedicado, amoroso ao ministério da música litúrgica, você une as delícias de tocar, cantar e exercer o seu talento ao serviço à comunidade, à assembleia. Lembre-se de que o comprometimento, a responsabilidade são essenciais dentro deste serviço. Com essa força, com essa determinação, você estará ultrapassando todos os desafios e dificuldades que o ministério lhe proporá. Resista, seja persistente, porque vale a pena ser ministro da música litúrgica. Maria visita Isabel. Diz a igreja que é o maior exemplo de liturgia. Claro, liturgia é serviço, é ministério. E a verdade cristã, a experiência dessa verdade, o viver em comunidade, o provar dessa verdade, nos faz muito mais autênticos quando nós cantamos e quando nós servimos o altar. Esse é um ponto, a experiência. Mas um outro ponto importantíssimo é o conhecimento. Claro que no dia a dia, a gente, vivendo, a gente conhece, mas também o buscar, querer saber da palavra, dos dogmas, desse próprio assunto que a gente está aqui refletindo juntos, sobre liturgia, saber a utilidade de uma música, de outra, mas também onde eu estou, para que eu sou, os meus talentos, para que eu existo. Eu acredito que o mínimo até mesmo de catequese é importante que a gente saiba. Deus age, mas nós precisamos ter a nossa parte. A nossa parte é buscar. Buscar aquilo que o Senhor já nos deu. Está tudo aí. E nós podemos beber dessa graça. A liturgia da missa é rito. E rito sacramental. É a sequência de acontecimentos que se sucedem no ato eucarístico.
todos na celebração do mistério pascal. É de suma importância que o Ministério da Música Litúrgica conheça cada ato da liturgia. O ato penitencial, por exemplo, sua importância, seu significado, a liturgia eucarística, as suas orações e a sua sequência, para que as músicas que sejam cantadas estejam de acordo com esses atos. Somente dessa forma o ministério estará inserido e poderá cantar a missa, e não somente na missa. Interessante a gente pensar nisso. Fulano tem conceito de afinação. Para ele, afinação é isso, mas para outra pessoa, afinação é aquilo. Cada um tem um conceito, mas, na verdade, afinação é uma só. Não existem conceitos. Enquanto a gente vive de conceitos, é um grande sinal de que a gente não estudou. O estudo é muito importante, saber música é importante. E nós não estamos falando assim de algo rebuscado, vou fazer uma faculdade, claro. Se você puder fazer uma faculdade vai ser tremendo. Mas hoje em dia a gente consegue na internet, são tantos vídeos de exercícios musicais, ou até mesmo para instrumento, pessoas que eu conheço que vivem em lugares no nosso Brasil muito mais distantes e que de repente não tem uma aula ali em sua cidade e consegue aprender e tocar ali na missa com excelência, tocar bonito, cantar bonito para Deus. O conhecimento é muito importante. Buscar o conhecimento e não apenas viver de conceito. Os documentos da Igreja definem a real finalidade do Ministério da Música Litúrgica como sendo para a glória de Deus e santificação dos fiéis. Por isso, primordialmente, o Ministério da Música Litúrgica precisa estar atento ao povo, seus costumes, hábitos, a sua idade, seu jeito de ser, analisar as circunstâncias. Somente assim ele estará apto a conduzir o povo ao mistério de Deus. Que a motivação principal do seu ministério seja o serviço ao povo de Deus. Falando sobre comunhão, a gente pergunta, para as pessoas, o que é comungar? E geralmente as pessoas respondem, é receber Jesus. Claro, quando nós comungamos, nós recebemos Jesus. Mas a palavra comunhão é tão profunda e implica também em nossa vida. Porque, veja bem, se eu não aceito os propósitos de Jesus, que são colocados ali na Santa Missa, eu não posso receber o Senhor. É verdade, Valmir. E comungar é também acolher. Acolher Jesus, acolher o irmão. Comunhão com os outros. Com os outros, né? Jesus está no nosso irmão. Então, acolher os novos membros. O Ministério da Música Litúrgica precisa estar aberto ao engajamento de novos membros para que haja a multiplicação, a prosperidade dentro deste ministério. Não feche-se a outros talentos, porque somente assim a Assembleia, o povo de Deus poderá desfrutar de mais riquezas. Sim, você está dizendo das pessoas que estão chegando, os novos que estão chegando, como isso é importante, né? Isso é verdadeira comunhão, receber os irmãos. Assim como também estarmos unidos, todos juntos, neste grande exército de apostolado, viu? Olha só, Valmir, o que esse documento do ano de 1955 do Papa Pio XII, ele diz: a Igreja reconhece a música como um meio eficaz de apostolado. Meu Deus, como isso é lindo. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Quando você serve ao altar através da música, você assume a sua postura, o seu papel de apóstolo de Cristo. É maravilhoso. Por isso, não deixe de lançar-se, de dar abertura e de cada vez mais amar o seu ministério de música litúrgica. Que bom que você está nos acompanhando nesta série de vídeos Música na Igreja. Mande já as suas dúvidas para este e-mail, porque ao final dos 7 vídeos refletiremos juntos.
Assista agora a uma música que eu e o Valmir Alencar fizemos juntos para a Igreja de Deus. Até o próximo vídeo, onde falaremos sobre a aplicação da música litúrgica na missa.